Olá! Feliz terça-feira! Boa noite para quem está chegando na live semanal de organização, uma homenagem aí às mulheres no Dia Internacional da Mulher que foi ontem. Sejam muito bem-vindos! Bem-vindas, meninas! Bem-vinda, Danizinha! Bem-vinda, Virgínia! Eita, quanta gente! Juliana, Vanessa! Eita, danado! Sejam todas bem-vindas! E feliz Dia da Mulher novamente aí, todo dia, Dia da Mulher! 'Cause you're amazing! Just the way you are! Deixa eu baixar aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma semana de bate-papo aqui organizado. Hoje nós vamos falar sobre mudança organizada, né? Como encaixotar, como não se preocupar, né? Vamos usar aqui o exemplo da nossa querida Dani, que é organizadora profissional também, trabalha junto comigo e fez a sua mudança aí faz um pouquinho de tempo, acho que um mês e pouquinho, né? Como é que foi tudo isso? Vamos usar as experiências minhas, né? Das minhas mudanças, das mudanças aí dos nossos clientes, os erros, os acertos, para falar um pouquinho aí com vocês. A gente também anotou aqui várias dúvidas que vocês mandaram. Oi, Fábia! Oi, Davi! Oi, Paula! Para a gente poder conversar aqui um pouquinho, esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então, fiquem ligados. Se vocês acham que alguém precisa de dicas, precisa organizar aí a sua mudança, precisa de dicas, convide essas pessoas aqui para vir para a live hoje. É só passar para ela o aviãozinho, esse triângulozinho que fica aqui embaixo, manda para ela. Se vocês têm dúvidas, mandem para a gente também, é só escrever aqui nos comentários que a gente vai anotando e a gente vai esclarecendo as dúvidas, esse bate-papo aí que vai rolar até mais tarde, entre eu e a Daniele Sansão, que também é personal organizer. Vou já chamar a Dani aqui para compartilhar a tela comigo, e aí a gente comenta um pouquinho sobre essa jornada dela. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, também sobre a família dela, sobre essa nova casa. Olha ela aí, a porta da casa dela, na verdade, agora sim. Oi, boa noite, Olá. gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Dani. Então, para quem chegou por aqui, é o canal da Carol Organizer. Eu aqui há 9 anos trazendo organização para os ambientes da sua casa, para a sua mudança, né, através de organizações presenciais ou também aí de consultorias e orientações online, seja o ambiente que for, sejam documentos. E aí também fica a apresentação, o espaço aí para a Dani, a nossa parceira de hoje, né, para ela também se apresentar para todo mundo. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Daniele, minha formação é marketing, mas há 4 anos, mais ou menos, eu já venho trabalhando como personal organizer e hoje eu posso dizer, eu sou personal organizer e muito feliz de estar aqui com a Carol. Que ótimo! Minha parceira, minha amiga. Dani, vamos continuar aqui celebrando o Dia das Mulheres, porque eu só recebi perguntas de mulheres, parece que só a gente que coordena mudanças, né? Só a gente que tem dúvidas de organização, mas isso também vale para homens, também vale para solteiros, também vale, né, para quem está aí fazendo a organização da sua casa, da sua mudança, da sua casa nova, enfim. Vale para todo mundo as dicas que a gente vai passar aqui. Fiquem ligados, né, que tem bastante dica hoje à noite para vocês. Como vocês sabem, toda terça-feira, às 19 horas, às 20 horas, a gente está aqui sempre com um tema diferente e hoje não podia ser diferente. A gente tem sempre um resumo para vocês. A live, né, fica gravada aqui no GTV, também vai lá para o YouTube, né, e aí vocês podem rever, podem tirar as dúvidas de vocês com a gente depois aqui pelo direct, enfim.
Fiquem à vontade, a casa é de vocês, viu? Moniz, Larissa, Elizabeth, bem-vindas. Bem-vindas. Vamos conversar. E aí, Danizinha, primeira dúvida, assim, a primeira pergunta, eu já vou trazer aqui para você. Eu sei que você fez sua mudança faz pouco tempo, né? Vem num planejamento aí já faz um tempo, mas é recente essa sua casa nova aí. E aí eu queria saber como que foi essa decisão. Primeiro, né, parte de uma decisão, parte de alguma coisa, algum motivo, né, a gente fazer uma mudança, né? Como é que foi essa decisão? Como é que foi essa mobilização aí na sua família? A gente morava numa casa, numa vila militar, né? E o tempo de serviço militar, depois de quase 35 anos de carreira, meu marido chegou ao fim. E aí a gente precisou optar por uma nova moradia. E essa nova moradia, ela envolvia não só acomodar a família toda, 4 pessoas e mais 3 pets, como também ter segurança. E aí a gente optou pelo apartamento. E aí houve todo esse planejamento, como você falou, né? A gente ter que acomodar tudo que a gente iria precisar e a gente entender todo esse planejamento é importantíssimo, né? Porque isso vai refletir na mudança. Não vai ser só no que a gente vai viver nessa nova moradia, né? A gente também tem que entender que tudo isso é um processo. E a mudança, ela, se não for uma mudança bem organizada, a gente enfrenta isso aí semanalmente com as clientes, né, Carol? E temos feito muitas mudanças. O quanto é importante a gente se planejar para esse momento. Acho que então as suas palavras principais aí para você que chegou agora, nós estamos falando sobre mudança organizada. Então, para você ter uma mudança organizada, você precisa de planejamento e você precisa entender que fazer uma mudança é um processo, gente. A Dani aqui está contando que o esposo dela então entrou para a reserva, né? Se aposentou. E aí eles tiveram que sair da vila militar para um apartamento próprio. Então, isso foi o motivo da mudança. Às vezes a mudança é por um motivo não muito legal, assim. Esse motivo é motivo de alegria. Imagina aí que o marido dela deve estar, pulando de alegria, que ele finalmente foi para uma casa que ele gostaria, da forma que ele gostaria, para a família dele. Mas nem sempre é um motivo, né, legal. É um motivo de urgência, por motivos de saúde, uma morte, um falecimento de alguém, ou então é porque você se separou e aí você vai para uma outra casa. Mas também é motivo de felicidade, né? Às vezes é uma casa nova, um casamento, né? Eu tô saindo de uma casa menor e estou indo para uma casa maior, a casa que eu projetei, que eu construí, enfim. Então, é um processo, porque você vai sonhando aquilo, você vai construindo aquilo e você tem que se planejar. Então, tem sempre um passo a passo, né, Dani? Tem sempre um caminho aí para a gente poder trilhar nessa organização, não é isso? Isso, Como é que é e esse assim, planejamento? Me conta um pouco mais por onde que começa. Que foi até uma das perguntas que eu recebi, né? O que eu faço primeiro quando eu vou organizar? Então, e aí a gente tem que entender que muitas vezes você sai de uma casa pequena para uma grande. No meu caso, eu saí de uma casa de 200 metros quadrados para um apartamento de 70. E aí o planejamento tem que ser bem mais fino, ele precisa ser bem mais preciso, né? E isso, esse planejamento envolveu, assim, eu ter o que realmente eu preciso, o que realmente importa dentro da minha casa, para que esse apartamento, para que esse novo espaço, ele fosse funcional. Então, a gente procurou pensar em tudo. E uma das coisas que eu tinha anotado aqui é que trena e fita métrica viraram, assim, itens inseparáveis. Inseparáveis. Ela hoje ainda faz parte da minha... tem um cantinho lá, um lugar cativo dentro da minha bolsa. A trena, uma mini trena, que para me medir tudo. Já faz parte para o nosso trabalho no normal. Eu acho que também é legal você centralizar as informações, seja numa pasta aí dentro do seu computador, do seu celular, ou num caderninho mesmo, você ir anotando isso, esse sonho, essas ideias, essas inspirações, né? Tem muita gente que olha nos blogs, nos instabloggers, naquele que tem as imagens, que eu esqueci o nome agora, que você vê várias Pinterest. imagens e você se
no Pinterest. E aí você se inspira, você vai anotando essas referências nesse caderninho e vai anotando também datas, orçamentos que são importantes, essas medidas que você bem falou. Então, isso tudo são coisas que a gente vai anotando. Então, o primeiro passo, gente, é sempre fazer esse planejamento. Para onde eu vou? Quando que eu vou precisar de ajuda, né? O que eu preciso fazer nessa minha casa que está aqui agora? O que vai ficar? Né? O que eu vou levar para casa nova? O que eu vou descartar? Como é que vai ser essa triagem, né, de coisas, né? O que eu posso fazer com essas coisas? Eu vou embalar? É alguém que vai embalar por mim? Eu vou contratar uma empresa para fazer todo esse material, né? Para fazer todo esse serviço? Enfim, vai ter seguro? Eu vou fazer um inventário, uma lista? Eu vou ter que comprar coisas novas, né? Como o pessoal faz chá de casa nova, né? Já faz aí uma lista também de coisas novas, ou coisas que estão quebradas, né? Como é que foi esse processo para vocês, Dani? Vocês tiraram muita coisa? Vocês venderam? Vocês deram muita coisa? Como é que foi? Então, esse processo foi bem interessante, porque a gente, na casa do Exército, a gente tinha muitos armários, como você bem conhecia, e isso fazia com que a gente tivesse muito mais coisas, né? E aí a gente precisou descartar muitas coisas, seja para doação, seja vendendo, seja descartando mesmo, porque realmente já não tinha mais funcionalidade. Não Diz tinha... lixo, né? Descartar lixo mesmo. Reciclado, lixo. Então, assim, não que fosse lixo, mas exatamente essa parte que poderia ser reciclado, que poderia servir para alguém. E isso foi, assim, um processo. Hoje eu estava até falando num grupo que eu participo a respeito disso, de um processo, porque às vezes é difícil você se desfazer de tanta coisa. Quem me conhece sabe o quanto de louça que eu tinha, e enfim. Mas foi positivo, porque a gente conseguiu deixar realmente aquelas coisas que eu uso. É uma das perguntas que a gente sempre faz para os clientes. Você usa? Usa muito? Ah, eu não sei se... Coloca ali naquela caixinha, na caixinha dos 6 meses. Se em 6 meses você não usar, 1 ano, é porque realmente ele não tem finalidade. E aí, assim... Quanto tempo faz que eu usei isso aqui? E aí a gente conseguiu ir fazendo essa eliminação. E o processo começou bem antes, como a gente já sabia que ia sair da casa, a gente não sabia se ia ser em dezembro ou se ia ser em janeiro. A gente tinha até o final de janeiro para entregar, devolver a casa para o Exército. E aí o que a gente fez? Começou a se preparar bem antes. E foi um processo que envolveu a família toda, porque aí não eram só coisas minhas, mas de de todo mundo que mora na casa, dos meus filhos, do meu marido, enfim. E todo mundo foi fazendo as suas triagens, todo mundo foi revendo coisas, e a gente conseguiu começar esse empacotamento com bastante antecedência. Isso gerou para a gente uma organização fantástica para a mudança. Porque a gente conseguiu guardar coisas, isso aqui, tem como guardar? Tenho, não vou usar agora. Então a gente começou a guardar coisas e a gente procurou identificar o máximo possível, não só o destino, porque das outras vezes que a gente mudou, a gente só colocava assim, quarto casal, quarto filho 1, quarto filho 2, vamos dizer assim, cozinha. Mas a gente procurar identificar também na caixa o que continha ali. Porque se você, durante esse processo que você ainda está preparando a mudança, você vai precisar de alguma coisa, você sabe onde está cada coisa realmente e não fica perdido. E quando a gente chegou no destino, facilitou mais ainda. Então, peraí, vamos lá, por calma, muita calma. A gente tem que fazer o planejamento, a gente tem que anotar tudo, a gente tem que medir tudo, a gente tem que fazer os orçamentos, a gente tem que botar a mão no coração e tomar decisões que vão ser, difíceis, não só para desapegar, para vender, para repensar o que vai, o que não vai, e até para pensar o que vai ser comprado, né? Como que vai ser esse futuro aí na casa nova, né? Para poder fazer essas decisões, né? Quanto que eu vou poder investir, né? O que eu vou poder fazer agora, o que eu vou poder fazer depois. Tem muitos arquitetos que trabalham com isso, nessa questão da casa nova, né? A pessoa recebeu o apartamento, aí vai fazer todo esse planejamento para depois fazer a mudança do que tem
também, né? Ou às vezes é um casal, né, que sai de duas casas, né, que leva só as coisas lá para dentro e tem os presentes, enfim. Então tem tudo isso aí para a gente poder considerar e tem esse processo que é das coisas, esse pensar esse transporte de coisas, mas também é um processo para as pessoas que estão indo para essa casa, né? Como que é chegar nesse bairro novo, nessa casa nova, nesse ambiente novo, né? Como é que vai ser essa adaptação? Então, pensar que isso também é um processo. Foi legal que aí você falou logo depois da importância da gente também começar a eliminar o que não vai, né? Para a gente poder só se preocupar em embalar aquilo que de fato vai. E a gente começar, que foi uma das perguntas, por onde que eu começo? O que eu embalo primeiro, né? Que é justamente essas coisas que a gente usa menos, mas vai ter certeza de que vai precisar nessa casa nova, né? Então tem essa preocupação. Se você for embalar isso, ou se não, você já sabe o que está separado, o que vai, para quando essa empresa, para quando esse pessoal que for fazer os serviços para você de empacotamento, né? Que a gente faz, mas empresas de mudança também fazem, a gente saber exatamente o que vai ser embalado, como vai ser embalado, né? Para onde isso vai. E anotar, como você falou, que é essencial, né? A gente tem que saber embalar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem umas perguntas sobre isso, muita gente com dúvidas de como fazer essa acomodação, mas também anotar na caixa o que tem dentro da caixa, né? E separar, é a primeira dica que eu vou dar aqui também, quando essa pessoa não coloca, alimento junto com roupa, sapato junto com pano, livro junto com outras coisas que não tem nada a ver. Tenta juntar o mesmo item, o mesmo tipo de objeto e que pertence a pelo menos o mesmo ambiente, né? Coisas de um... Você não misturou, com certeza, as coisas aí da tua casa, mas o filho 1, as roupas do filho 1 estão lá na mala, os brinquedos ou os livros estão lá na caixa brinquedos ou livros do filho 1, as coisas da cozinha, né, talheres, panelas estão juntas, as coisas da sala. Então, assim, pense nisso também, vá fazendo aos poucos se você puder. Se não, você pelo menos faz essa triagem que você falou aí, uma triagem grossa, né, e depois mais fina, do que vai ser levado e do que não vai ser levado. E assim, foi fácil de vender esses itens. Foi bem interessante você estar falando sobre essa mistura, porque até mesmo antes de eu me mudar, a gente pegou um trabalho que a gente foi fazer o pós. A gente não fez o embalo, vamos dizer assim, o embalo. Nós não fizemos essa organização, a gente foi fazer o depois. E quando a gente já estava assim com o quarto, vamos dizer assim, o quarto do casal já todo pronto, e a gente chegava na sala, ainda tinha mais coisas dentro das coisas da cozinha, ainda do quarto do casal. E assim, ia sempre aparecendo. E aí eu fico pensando, já era difícil para a gente que já está acostumado a estar fazendo isso. Imagine uma pessoa que, eu não tenho tempo, hoje todo mundo fica preso com trabalho, seja com o que for. E aí quando essas pessoas vão procurar, não, ali só tem coisa de cozinha, não está ali. E às vezes é um livro, está no meio de travessas, sei lá. O quanto é importante a gente fazer categorizar e procurar sempre deixar pelos iguais, né? E procurar embalar. E anotar, porque embalar o máximo protegido possível, né? Exatamente. E anotar, eu acho que é o mais importante, porque você fica catando, às vezes, você não consegue organizar tudo, né? Se é você que vai fazer, não tem a ilusão de que você vai fazer a organização num dia, em 2 dias. Não tenha essa ilusão. Porque eu mesma já tentei fazer isso nas primeiras mudanças que eu fiz nos meus idos 20 anos, gente. E não dá. Porque você tem outras coisas para se preocupar, né? Tem que dar apoio, suporte para a pessoa que está lá chegando. Você está cansada, você está com fome, não tem cozinha funcionando na sua casa nova, você tem que comer. Aí você tem que abrir sua mala que a gente chama de emergência, né? Daí para poder pegar os materiais, para poder limpar o banheiro, para poder usar o banheiro. Então, assim, você começa a se preocupar com outras coisas. Você não começa abrindo caixas e colocando as coisas no lugar, e você não vai fazer isso rápido, porque às vezes tem que fazer um reparo no móvel, enfim, acontece de tudo. E não tem essa ilusão. E às vezes você precisa encontrar tal coisa que está numa caixa Z lá. Como que você vai encontrar se não está anotado na caixa? Se na caixa não está escrito, esse material aqui é o material de mesa posta da varanda, esse aqui é o material da louça, não sei o quê. Se não tiver anotado o que está lá, livros de história da dona X,
Se não tiver anotado isso, você não vai encontrar. Você vai ter que abrir caixa por caixa, sair catando. Se tiver tudo junto e misturado, que às vezes a gente encontra, né? Tudo jogado e misturado dentro das caixas, é mais difícil ainda de você encontrar. Então, não é só a questão da gente facilitar com a organização, com esse planejamento, com essa categorização, colocando as coisas dentro da caixa, ajuda também na hora de quando você chegar, você vai ter certeza de que está tudo ali, você vai tirar e você vai colocar no lugar ou na definição de espaço que você está prevendo nesse novo lugar, nessa nova casa. Então, isso também já facilita. É uma coisa que leva a outra, né, Dani? É um caminho que vai te ajudar lá na frente, né? Verdade. Depois desse processo todo da gente definir onde a gente ia morar, da gente começar a embalar, e eu tive assim, muitas ofertas de ajuda, inclusive da Carol. Dani, está precisando de ajuda, Dani, quer ajuda? Mas assim, a gente estava num processo muito legal, porque a gente começou a fazer com bastante antecedência, então assim, não, Carol, tá tudo tranquilo, não precisa, e realmente estava tranquilo, né? A gente estava fazendo um trabalho bem legal, os 4, né? Eu, meu marido, meus filhos, e aí chega um outro ponto, que é aquele ponto, você vai contratar um frete ou uma transportadora. Então, esse ponto é um ponto que foi, assim, o ponto de estresse da nossa mudança, que eu acho que é importante a gente frisar. O frete, geralmente, é como é que eu posso dizer? Ele terceirizado, é um serviço prestado, né, de baixo custo em relação à transportadora. Mas a gente tem que pensar também na atenção que a gente precisa ter com esse serviço. A gente pensou assim, não, já está tudo organizado, definimos um cômodo da casa que foi totalmente esvaziado, a gente praticamente trouxe só mesmo roupa e material de cozinha, de louça, essas coisas, TV, geladeira, fogão, mas assim, móveis, não veio nada. Então, a gente ficou nessa questão mais de caixas e eletrodomésticos. E contratamos uma pessoa, né, indicada pelo condomínio, que é legal, que vocês procurem ver isso. O condomínio que você vai estar indo, geralmente eles têm como estar indicando, se for essa opção de frete. E só que essa pessoa no dia na véspera disse, olha, eu não vou poder pela manhã, só vou poder no sábado à tarde. A gente tinha marcado a nossa mudança para o sábado de manhã. Por que o sábado de manhã? E por que eu fiquei presa nisso? Porque se eu precisasse de qualquer coisa para resolver, eu teria o sábado à tarde, qualquer coisa tipo supermercado, tipo uma mangueira que deu errada do gás encanado, tipo uma tomada que faltou. Qualquer reparo que eu precisasse fazer, eu teria o restinho da tarde para procurar o comércio. E se eu fizesse no sábado à tarde, eu já ia entrar à noite, domingo, enfim. Também pensamos na questão do condomínio, que você tem horário para você fazer não só a mudança, mas também para você usar uma furadeira, para você usar qualquer tipo de máquina que vai fazer barulho. E aí nos fixamos nessa questão de mudar pela manhã. E aí, infelizmente o senhor não vai poder, eu vou procurar outra pessoa. E aí a gente procurou essa outra pessoa num anúncio pelo famoso OLX e não fomos procurar informações, né? O caminhão chegou atrasado, estava marcado para começar às 8, ele chegou às 10h20. A mudança, como eu falei, ela já estava super organizada, então eu disse, olha, todas as caixas estão num cômodo, fora isso vai ser fogão, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, enfim. Televisão a gente optou para estar colocando no carro, assim como os itens dos pets, assim como alguma coisa que seja mais frágil. E aí começou a nossa saga com o frete, né? Porque uma amiga, Vanessa, se estiver por aí, você sabe que foi você, se disponibilizou a nos ajudar no carro dela e no da gente para a gente estar transportando a televisão, os pets, enfim. E a gente adiantou, confiando no caminhão da mudança, e ela ficou para vir por trás do caminhão, porque ela queria até mesmo ver o caminho que ele ia fazer.
Em dado momento, ele começou a andar em outro lugar que a gente não tinha nada a ver com a nossa rota, né? E ela me ligou, amiga, o caminhão tá rodando no Alecrim. Eu disse, no Alecrim? É, no Alecrim. Eu liguei para ele, ele disse que não estava no Alecrim. Então, assim, foi um estresse para a gente não sabe qual era a intenção, mas ele deu várias voltas no Alecrim com a nossa mudança. E depois que eu disse que a minha amiga estava seguindo o caminhão, ele realmente pegou a rota e chegou aqui atrasado no nosso novo endereço. Não pôde entrar o caminhão, porque tem horário no condomínio até o meio-dia, ele chegou às 11h40, e a gente preferiu que o caminhão ficasse estacionado na nossa vaga de garagem, que a gente tem 2 vagas, porque isso gerou assim um estresse. Porque a gente não sabia o que eles iam fazer com a minha mudança, né? E aí, isso é um alerta, porque do mesmo jeito que eu passei, qualquer pessoa pode passar, né? Foi um descuido, a gente estava com uma pessoa indicada, essa pessoa não pôde nos atender, a gente procurou uma outra e não procurou referências, e isso é importante. Ah, mas ele poderia não fazer nada, mas realmente foi uma coisa assim que deixou a gente bem preocupado, né? E aí depois a gente acompanhou porque na nossa cabeça é assim, tá tudo pronto, eu só não vou querer pegar peso. Quando eles chegassem, era só mesmo transportar para dentro do apartamento, mas até isso a gente acompanhou minuciosamente até ver o baú do caminhão vazio. Então, não é só empacotar, não é só contratar, é você realmente ter referências dessa pessoa que vai estar fazendo esse... Por isso que eu preferi tocar nisso aí. O frete é um serviço de baixo custo em relação à transportadora, mas a transportadora, você tem referências, você sabe que é uma empresa onde você pode recorrer. Então, fica essa dica aí. E aí tem outros aspectos que a gente também tem que se imagina, a confusão que passa na sua cabeça, e as coisas, né, estão lá dentro e você não sabe quem é, fica aquela confusão. Enfim, aí olha, vejam, eu vou destacar aqui só alguns aspectos do que a Dani está falando. Ela está trazendo um exemplo que aconteceu também com alguns clientes da gente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça eu marquei uma data, aquela data é o que a gente chama de dia D, então eu tenho que manter aquela data, faça chuva, faça sol. Não consegui, teve um imprevisto, tenta resolver para poder manter aquela data, tá? Mas outras coisas vão acontecer, o caminhão vai atrasar, fulaninho não chegou, deu problema para a chegada, né, para o descarrego naquele dia, você vai ter que resolver. Não adianta você ficar chorando lá, desesperado, minhas coisas. Não, você vai ter que resolver, ponto. E para isso, se precaver antes é o melhor remédio, tipo, saber os horários certinho do condomínio, aonde que você vai poder parar para coletar, para entregar, né? Qual é o horário qual o caminho que ele tem que fazer lá dentro? Pode parar do lado de fora, pode parar do lado de dentro. Se pode usar elevador, se não pode. Especial. Se tudo vai caber dentro do elevador, se vai precisar subir na escada, né? Se for caso de apartamento, né? Se não for casa. E quando você conseguir essa indicação dessas pessoas, desse frete, se preocupar em pegar indicações, saber se tem seguro, porque já pensou se quebra alguma coisa? E aí, quem vai pagar por isso? Exatamente. Eu? Exatamente. Você? Não, né? Tem que ser... Então, assim, você tem que ter... um dos comentários que teve aqui foi até do Geraldo, que ele falou, meu Deus, isso pode acontecer, e o barato sai caro depois, exatamente, né? Se você não tiver essa preocupação. A gente dá indicações dessas empresas que cobram até um pouco mais, porque elas fazem um serviço melhor, ela tem um caminhão maior, né? E, de fato, você tem que acompanhar, os detalhes, gente. Você tem que acompanhar, tem que ter alguém lá vendo o rapaz tirar do caminhão, tem que alguém estar na porta conferindo. Você não anotou tudo que você embalou, você não anotou todas as caixas que a gente chama inventariou, então a pessoa está entrando na sua casa, você vai lá e caixa tal chegou, até zerar, ou seja, todas as caixas, né, todas, tá clicado, entrou tudo. E outra coisa que você pode fazer também é você orientar, para não acontecer o que acontece na saída. Na saída é legal, você pega um cômodo, pega um espaço que está vazio ali, né, que vai ficando vazio a sua casa, e vai colocando as caixas ali. Vai colocando o que você vai levar.
né, para ir organizando. Vai separando também a mala, o material pessoal, aquilo que não vai no caminhão, aquilo que não vai no frete, né, como ela falou, os pets, a TV, um instrumento musical, um documento que é importante, sei lá. E você separa essas coisas, é uma obra de arte, é um quadro, é um vaso, sei lá o que que é. Você separa esses itens, eu vou levar meu computador, eu vou levar não sei o quê. Isso você separa, porque é isso que vai no seu carro, é isso que vai comigo no avião, sei lá, como é que você vai fazer, mas não vai para a transportadora. Isso você também tem que separar, né, desse montante que vai ser levado pela transportadora. Às vezes você tem que separar até um terceiro montinho, o montinho da doação, o montinho da venda, porque a pessoa não foi pegar ainda, porque não foi vendido, enfim. Aí você tem que se preocupar também com esses detalhes. Diferente disso que a gente está falando, de juntar todas as caixas num espaço só, né? Na hora que você está embalando, na hora de chegar na casa nova, a estratégia é outra. Bem diferente. Você já pensou em deixar todas as caixas na sua sala e depois você tem que ficar pegando a caixa para levar lá para o quarto, para levar lá para a cozinha, para levar lá para o escritório? Pelo amor de Deus, tudo aquilo que você pagou para alguém, como você bem disse, né? Aí eu organizei tudo, empacotei tudo, eu só não quero ter o trabalho, que dá trabalho, gente. Você pensa que uma casa normal é só 20 caixas? Gente, é 300 caixas, né? 300 itens, né? Vamos pensar assim, pedaço de móvel. É muita coisa. E às vezes a caixa, por mais pequena que seja, vamos pensar uma caixa pequenininha assim, com um monte de livro dentro, você acha que pesa pouco? Não. Aí sobe escada, desce escada, carrega um trechinho assim, desce o caminhão, sobe o caminhão. Gente... Você já vem nessa tensão, nessa preocupação, nesse estresse da semana toda, tá desmontando. Aí naquele dia que você já está com tudo acontecendo, aproveitar, otimizar o máximo possível a chegada. Isso a gente está falando, gente, de uma mudança que você está fazendo, de que você tá coordenando, né? Na verdade, o interessante é que exista uma preparação toda para isso, para você minimizar esse estresse. Ou então você contratar a gente, né, Carol? E aí a gente vai lá e resolve a situação. Você pode embalar. Teve uma das perguntas que foi: eu mesma posso embalar? Você pode embalar, você pode coordenar, você pode planejar, igual a Dani fez, igual eu fiz para as minhas. Eu não tive um item quebrado. Eu não tive um item sequer quebrado. Nada, absolutamente nada. De nada. A gente se preocupa com esses detalhes, né? A gente se preocupa com essas coisas que a gente esquece. Tem que mudar de endereço, tem que atualizar? Tem. Você tem que perguntar para o condomínio que horas abre? Tem, porque eles não deixam entrar, como não deixaram da Dani. Eles têm um horário para cumprir, eles têm que botar aquela mantinha dentro do elevador, eles têm que avisar as pessoas, né? A gente não pôde entrar. O caminhão chegou por volta de 11h40, ele estacionou, eu disse, olha, vocês vão almoçar, e eles só recomeçaram às 2 horas da tarde, como é a regra do condomínio. E a maioria dos condomínios, principalmente de apartamento, salvo engano, acho que de casas, não sei dizer, mas apartamento tem horário e a maioria eles seguem, até porque se não seguir vira bagunça, né? Exatamente. E tem um caminho para seguir, todo mundo que vai entrar tem que ser identificado, então é bom até mandar antes, né, documentação de quem vai, quem é essa empresa, confirmar. Tá chovendo, mas a gente vai fazer a mudança naquele dia, não tem problema, a gente para aqui num espaço tal. Gente, de tudo acontece, de tudo já aconteceu com a gente. E, né, nas nossas mudanças, nas mudanças dos clientes, e você tem que estar lá para resolver, seja você ou a pessoa que foi contratada para resolver, né, tem que ir lá falar com o administrador do condomínio para poder resolver o problema e chegar numa solução, porque todo mundo acabou de chegar na casa nova. E aí tem problemas dos mais diversos, chegar lá e o sofá não passa na porta, aí tem que deixar o sofá do lado de fora, que já aconteceu também. Aí você tem que começar a resolver esses problemas lá na hora. Mas a gente não quer falar aqui de problemas, queremos falar de soluções, né? Aí você falou aí de um item que, assim, é bom a gente não passar batido nisso daí, é rápido. O sofá não passa na porta. Antes você foi lá e você foi no apartamento, você conheceu o apartamento, você limpou o apartamento para poder receber a mudança e você mediu? Como eu disse, a fita métrica e a trena foram, assim, itens inseparáveis nesse processo, desde que a gente começou a visitar os lugares, até mesmo para a gente ver, cabe a minha geladeira, cabe a minha máquina de lavar, o meu fogão vai entrar nesse espaço?
Então, o meu sofá vai dar certo nesse espaço que está definido para o espaço de televisão, enfim. Então, como é importante que a gente procure ver todos esses detalhes antes. Então, é só mesmo para a gente não passar batido desse ponto. E mesmo assim, nessa questão da medida, não vai dar. Então, o que quer dizer? Quer dizer que você vai ter que desmontar o sofá, ou você vai ter que entrar com ele de uma outra forma, ou ele vai ter que ser içado. Por exemplo, na mudança que eu fiz da minha mãe, o tampo da mesa é uma mesa redonda de 2 metros, tá? Diâmetro. Não entrava na porta, nem assim, nem assado, nem de cima, nem de baixo, não entrava. Porque nem no elevador entrava, porque ela era muito grande, ela era redonda, a gente não é quadrada e retangular, era redonda. Então ela ocupa muito mais espaço. Ela teve que ser içada no prédio, no 7º andar. Então, assim, é uma outra coisa que você tem que se preocupar. As medidas que a gente se preocupa também não é só para caber no elevador, é para saber que o rapaz vai ter que subir pela escada ou descer pela escada, ou vai precisar de um serviço de içamento, ou porque é um item. E essa mesa, minha gente, era de madeira, daquela maciça, pesada que só. E os caras reclamavam de tudo. Ai, porque tem que segurar e tem que carregar, e é pesada pra caramba. Você imagina subir 7 andares com um negócio daquele? Primeiro que não entrava também na escada. Você não entrava no elevador, não entrava na escada para fazer a rodinha que tinha que fazer. Mas você imagina, ter que ficar carregando tanto de mesa pela escada. O quanto isso é importante. Que é isso. Então, e se vocês não tivessem visto antes, né? Como é que ia ser no dia da mudança? Aí eu tenho que ficar lá embaixo, esperando o agendamento. O caso do sofá, dessa mudança que eu não fiz com a Dani, mas a gente organizou, não passou. A gente teve que chamar uma pessoa para desmontar. Esse sofá era desmontável, era problema dos braços, tirou-se os braços e aí ele entrou dentro da porta, porque a porta era pequenininha, tinha uma porta maior e tinha uma bancada logo a seguir da porta, aí mesmo que ele não entrava. Então precisa desmontar. Então você tem que pensar nisso também, nesses pequenos detalhes. Quando a gente fala para as pessoas, que é uma das perguntas, mas você tem que vir aqui ver o que tem, você precisa ir na casa nova. Precisamos, assim como você precisa, nós que vamos coordenar, que vamos te ajudar, precisamos para ver esses detalhes, saber dessas informações. E a gente faz todas essas perguntas para isso, para poder coletar e fazer esse planejamento, inclusive para sanar esses problemas, né, para tirar todas essas dúvidas, né, da frente. Então, verdade. Depois que chegou tudo na casa, Dani, vamos para a parte boa, que é a parte que a gente gosta. O que aconteceu? Você deitou no chão e disse, cheguei na minha casa, agora eu vou descansar. Nada, foi assim, né? Nada. Depois que cada item que o caminhão, o homem fez, venham olhar que o caminhão tá vazio, cada item já estava nos seus devidos lugares, a gente tem que partir de alguma coisa, né? Vamos lá, você é aquela pessoa que não tem nenhum... Devidos... Como a gente pega vários clientes, mas eu não sei fazer essa organização. Todo mundo sabe. Se a gente quiser partir, talvez você não tenha muito jeito, talvez você não tenha vontade, tem muita coisa que eu não tenho vontade nem de aprender. E isso aí é de cada um, a gente tem que respeitar, né? Então, a gente tem que partir um ponto. Acho que o ponto primordial, e foi o que a gente adotou, foi a gente organizar logo itens na cozinha. Então, o primeiro cômodo foi a cozinha. O primeiro cômodo foi a cozinha. E a gente tinha um porém, que a parte dos planejados ainda estava em processo, né? Então, procurei me organizar da melhor maneira possível, né? Estante de plástico, uma mesa, uma bancada, alguma coisa que desse para me dar um suporte. E aí você pega o que é essencial e primeiro a gente já deixou esse essencial já organizado. Então, aqueles itens de sobrevivência veio na térmicazinha que precisava para dar aquele primeiro suporte. E você começa a tentar dar uma... Exatamente, né? No primeiro momento, marmitinha, tudo descartável, mas aí fechou, a casa tá lá, você tem que começar, então você ter aquele norte de você priorizar, vocês vão para a cozinha.
Porque a cama, por mais que ela não esteja montada, que ela não tenha chegado, se tem um colchão, se tem uma rede, se tem um colchão inflável, você consegue ajeitar ali aquele cantinho e você consegue dormir, né? A sala, o sofá tá ali no local, você já consegue ter pelo menos onde se sentar. Mas a cozinha ela precisa ser prioridade, porque você vai precisar jantar, você vai precisar fazer um suco, por mais que você vai passar 3 dias comendo fora alguma coisa, você vai ter que fazer na sua cozinha em algum momento, né? Então, a cozinha foi a nossa prioridade. Boa noite, gente, que eu tô recebendo uns olás aqui, então vamos dar um break aqui Oi, rapidinho. Céu! Olá, Oi, Vanessa! Oi, Cris! Oi, Ana! Boa noite para vocês. Estamos aqui conversando sobre mudança organizada. Já chegamos na casa nova, né? Estamos falando aqui por onde começar nessa casa nova. A Dani deu a sugestão e a sugestão, viu, gente? Vocês podem organizar por onde vocês quiserem, mas a gente sempre sugere começar pela cozinha, e não só pela cozinha, a gente tem... eu queria aproveitar e dar uma dica de um livro que eu comprei, ó, manual, tá? Da mudança organizada, que é da Tisa. E aí tem um capítulo que é justamente sobre kits de sobrevivência. E aí, entre eles, entra esses que a Dani falou. É uma térmica com alguns alimentos, com alguns lanches descartáveis para vocês poderem usar ali nas primeiras refeições. Um kit de limpeza, justamente para você deixar ali na pia, detergente, uma bucha, um rolo de papel toalha, um papel higiênico e um sabonete para você deixar no banheiro. Hoje, então, álcool 70, álcool gel, que a gente vai ter que ter, kit de máscaras, né, para a gente ter em casa, ou máscaras descartáveis, luvas descartáveis, né, para a gente poder fazer isso. Um kit de... produtos de limpeza também é legal para você fazer uma limpeza mais fina, se você precisar. Então, isso também são itens que a gente leva com a gente, se a gente está fazendo uma mudança aí dentro da cidade, ou que a gente já adquire quando a gente chega na cidade nova, antes de entrar na casa nova, para poder dar esse suporte no começo, né? Que a gente tem as nossas malas, né? Que a gente falou também que é uma mala para cada um, e um material aí para brinquedo para criança, né? Uma atividade para o idoso, ou coisinhas aí dos doguinhos, né? Ou dos pets que vocês tenham. Então é necessário pensar nisso também, né? Porque você vai passar aí 4 dias, né? Tem um período da mudança, tem um período aí de organização, adaptar, de chegar isso. em casa, da organização. Então, pense aí em alguns dias, sei lá, até uma semana, faça uma mala para uma semana, para caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa, você ter essa folga, né? E aí entra medicamentos, entra kit de higiene, né? De produtos de higiene seus, mas aí você prepara isso e essas coisas vão com você, né? Fora dessa parte. Então você tem que pensar nesse kit. Você começa pela cozinha, daí vai para os quartos, depois vai para a sala, para a área de serviço, para o escritório, para os documentos, e aí para a área gourmet, enfim, para os outros ambientes da casa. Mas é legal porque você já começa a fazer uma compra, já começa a organizar a despensa, já começa a cozinhar em casa, né? A gente fala que o coração da casa é a cozinha. Então, se a cozinha estiver funcionando, tá tudo Exatamente. ok, né? Como você mesmo a gente coloca procurou o colchão, minimizar. coloca o sofá. A gente procurou minimizar essa questão das compras, como você estava falando, de tentar não comprar muitas coisas próximo, né? Se eu comprava, sei lá, faço a compra do mês, 4 quilos de arroz, eu diminuí, porque a gente consegue diminuir não só o transporte, mas quando você está chegando, que aí você realmente vai ver o espaço que você tem, como é que vai ser a semana. Isso facilita tudo, tudo. Como você falou, ter logo material de higiene separado, a gente teve essa condição de vir deixar antes. Então, eu já deixei um kit em cada banheiro, já deixei um kit na área de serviço, na pia, enfim, já alguma coisa mais ou menos estruturada. Não fiz mala, mas a gente deixou, tipo, nas caixas dos meninos, o que Davi ia precisar. Eu tenho um filho que é diabético, então a gente já procurou deixar tudo organizado, os insumos, o material dele, ficou tudo... A gente não ficou perdido. Não ficou perdido, exatamente por essa organização. Muita gente acha até que é frescura, mas não é frescura. A organização, ela gera muito mais tempo. Hoje em dia, o que mais as pessoas procuram é o quê? Tempo. Se agora faltar luz na minha casa, eu sei onde eu vou procurar, onde eu vou achar a lanterna, eu sei onde é que eu vou achar a vela, onde eu vou achar o acendedor. Por quê? Porque está tudo organizado.
Então, num momento assim de você, eu tô na rua, o filho liga, onde está tal coisa? Gaveta tal, armário tal. Por quê? Porque está tudo organizado, ele não vai ficar procurando. Então, o quanto é importante essa organização. Se você tem uma organização prévia, quando você se muda, você não vai ficar perdido, de forma alguma. De forma alguma. E diferente, como a gente falou, lembra do cômodo que estava cheio de caixas, né? Que pode, quando a gente está fazendo. E quando a gente chega, as caixas vão sendo divididas por cômodos, né? Para onde aquela caixa vai, peraí. Isso. É o que é, aí a gente já direciona da mesma forma. Quando a gente chega na casa, a gente começa pela cozinha. Mas quando a gente sai da casa, Beijo, a Jailma. gente encerra pela cozinha. Isso. Oi, Beth, também, que está chegando por aqui, viu? Elizabeth, Cirlei, boa noite para vocês. Cirlei, beijo! E assim, a gente encerra pela cozinha porque tem os produtos da geladeira, os produtos, né, do freezer, tem os produtos alimentícios, tem os produtos que estão abertos. E isso são as últimas coisas que a gente tira. Ou para dar, né? Se você vai mudar para um outro estado, você não vai levar, né? Não pode, as transportadoras não permitem, né? Coisas abertas. Aí você vai doar o que está aberto, ou você vai deixar com um amigo, não sei o que você vai fazer. E o que está fechado, você pode até já colocar nas caixas e fazer o transporte. Mas e se está aberto um produto de limpeza? Se está aberto um produto de higiene, né? Como é que você faz, né? A gente normalmente deixa separado, sugere que você coloque isso dentro de um saco, sabe aqueles sacos transparentes menores de lixo, ou até de congelar? Aí você coloca lá dentro, fecha, né? E aí a ideia é que se eles todos ficarem em pezinho, né, na vertical, dentro de uma caixa que é só produtos abertos, né, só produtos de higiene, só produtos de limpeza, vai ficar um pouco mais fácil. Mas tente comprar menos, tente usar o que você já tem, justamente para diminuir esse volume e uma quantidade menor de itens abertos ser levados. Uma outra dica que a gente dá também é, por exemplo, se você tem vidros ou acrílico, né, com produtos com alimentos, né, dentro, tira esses alimentos de dentro do vidro, do acrílico, já lava, guarda eles sem nada e leva esses produtos, esses alimentos num saquinho separado, que é muito mais fácil dele quebrar com coisa dentro do que vazio, acredite. E você então, falou aí sobre a questão dos produtos de limpeza aberto. Stefânia, beijo. Também você pode estar usando plástico filme, né? No meu caso, eu preferia assim, o que mais eu fiquei preocupada de vazar poderia ser água sanitária. Então, eu já diminuí muito o uso da água sanitária. Antigamente comprava muito, mas com o tempo diminuí realmente. Então, a água sanitária que estava aberta ficou na casa para usar, para poder fazer a limpeza, para entregar a casa. E deixei para adquirir já aqui. Então, você diminuindo, você consegue até descartar alguns itens que podem vazar, que vão dar um prejuízo, dar um problema grande. E você procurar usar o plástico filme para embalar um sabão em pó que está aberto, sei lá. A fita também. Fita crepe. Quer dizer, fita crepe ou fita adesiva também. Fita crepe é legal, porque apesar dela aderir, às vezes você consegue escrever, pega uma canetinha, um piloto, deixa eu pegar aqui, ó, canetinha, piloto, e você consegue escrever. É bom para malas, se você tem muitas malas, né, com roupa, aí você coloca lá, não coloca uma fita crepe, que às vezes ela gruda e sai arrancando pedaço, mas a fita crepe, ela é boa porque ela é de papel, e aí ela não sai arrancando pedaço, você ainda pode escrever e sinaliza, inclusive, as malas, ou qualquer outra coisa que não pegue ou você não queira danificar. Então, tem essa distinção também aí para vocês. Isso aqui também serve para fechar um produto que está aberto, né, você pode usar o plástico, o filme, você pode usar as fitas para poder fechar bem e aí evitar de vazar, tá? Você esse falou tipo sobre aqui, sinalizar. Gente, é um tipo de canetinha. É isso massa. aqui, né? Tenta comprar, deixa eu até mostrar, tá vendo? Essa daqui é bem grossa, a ponta. Essa daqui é azul ou preta para poder marcar. E se você quiser fazer um destaque, tenta comprar uma vermelha, uma laranja, tipo frágil, colocar uma numeração ou circular alguma coisa que seja importante, você colocar uma que tenha cor, tá vendo? Você destacar duas cores. Ou se você quiser, você pode usar papéis coloridos, tá? Também para colocar na caixa e sinalizar, ou para dizer que ela é importante, que ela é frágil, enfim, aí fica a seu critério. Tá? E sobre essa questão da sinalização, uma coisa que me veio agora aqui à memória é essa questão de cabos.
às vezes a gente vai desconectar algumas coisas e você depois fica sem saber como vai conectar. Então, a dica que a gente deixa sempre, né, a gente passa isso para os clientes, é a gente tirar foto. A gente tirar foto e o máximo que você puder, como a Carol mostrou agora aí a fita crepe, aquela que dá para a gente escrever, é a gente marcar. O fio 1 que vai entrar no conector 1, e aí a gente tentar deixar. Isso é uma dica também legal, porque quando você chega no local e aí você quer ligar, não consegue, enfim. Outra dica que eu acho que também é bem interessante. O mesmo vale para itens, vamos pensar, se você vai desconectar uma prateleira, ou alguém vai desmontar um móvel, tem pedaços desse móvel, o pessoal já eles mesmos já fazem, né? Eles já marcam também com fita, né? O ponto A que conecta com o ponto A, né? As conexões. Mas esses pedaços, os parafusos ou coisas também, tenta colocar num saquinho, tenta colocar e deixa junto, né? Aí você prende com fita que também não vai perder. Ou se não, faz um pacote, anota o que é e coloca no que a gente chama de caixa registro, caixa urgente, caixa principal, que aí vai ter os cabos, as conexões, o suporte da TV, enfim, vai ter todos esses pedaços da cama, pedaço de armário, e aí você não vai perder esses itens. Fica lá nessa caixa de montagem. Aí se você quiser botar aí controle remoto, por exemplo, da TV, controle remoto do ar-condicionado, aí você pode colocar tudo dentro dessa caixa, que às vezes são itens que você não sabe onde colocar, daí bota nessa caixa, fecha a caixa, que é uma caixa só com essas coisas também. Fica essa outra dica para vocês. E, gente, como a gente falou, não queiram fazer essa organização de um dia para o outro, vocês não vão fazer, façam também um cronograma, um planejamento, para vocês irem organizando a sua casa aos poucos. Mas, por favor, não passem meses com caixas em casa, porque isso também dá um desespero para a pessoa. Tem gente que liga para a gente, eu tô aqui há 6 meses em casa, fiz minha mudança e quero terminar de fazer minha mudança. A gente chega lá e a pessoa está vivendo com um monte de caixas dentro de casa. Então, assim, se programem também para ir abrindo as caixas e guardando as coisas, né, para a casa começar a fluir, né? Eu celebrei cada caixa que eu desmontei aqui em casa. Cada caixa. Eu sou a louca das caixas. Tira da caixa, eu não quero saber de caixas, né? Eu quero logo me livrar, quando a gente está organizando, eu quero logo me livrar das caixas, né? Mesmo que fique uma baguncinha aqui, mas pelo menos dá aquele ar de que não tá na mudança mais, né? Que a gente já tá na casa, que as coisas já estão lá. Foi uma das coisas até que eu anotei aqui, que é uma coisa assim, que eu aprendi com a Carol, que a gente sempre fala que antes feito do que perfeito, né? Então, assim, vai desempacotando aos poucos, tá? Muitas pessoas acham que contratar um profissional da organização, como nós somos, é caro demais, é um negócio que a gente tenta desmistificar, a gente tenta tirar esse rótulo, mas assim, eu não quero pagar, eu não vou pagar, eu não posso pagar, eu vou fazer. Gente, vai fazendo aos poucos, mas faz, como a Carol falou, estabelece um cronograma, tenta seguir, não é você ficar amarrado, ficar preso àquilo ali, mas você tentar ir caminhando dentro desse processo, porque, meu Deus, cada caixinha que saía daqui de casa, e demorou, porque a gente teve o processo da marcenaria, né, de ir sendo feito aos poucos. Eu tive problema com marcenaria, depois eu consegui acertar na marcenaria, então fica até aqui o registro, Isabela Móveis Planejados, é maravilhoso o serviço dessa empresa, e cada caixa que eu abria, quando chegava um móvel, quando eu terminava algum serviço desse de marcenaria, era muito bom mesmo. Segue aí, Carol, o teu roteiro aí, que eu acho que eu já furei ele demais. Não, furou nada, eu tô olhando aqui para as perguntas para a gente poder responder. A parte, gente, o passo a passo de uma mudança é assim, a gente pode ajudar vocês em todos esses processos, ou em parte desses processos, naquilo que você se sentir mais defasado, aquilo que você não se sentir seguro para fazer, a gente dá esse suporte, né, seja em tudo ou em um somente. E aí tem umas perguntas aqui que eu vou fazer, mas antes eu queria lembrar só sobre essa parte do encerramento, né, da celebração, que é importante, da gente estar na casa nova, da gente poder celebrar essa casa, e mesmo que você não tenha tudo lá dentro, né, como você falou, não tenho todos os móveis, vai demorar para fazer um novo investimento e tudo mais, você pode fazer o que a gente chama de organizações
intermediárias. Você pode deixar uma parte das coisas nas caixas, você pode colocar numas prateleiras temporárias. Às vezes a gente até compra, sabe, aquelas plásticas, aquelas de metal maiores para colocar algumas coisas. Depois isso é deslocado para a área de serviço, para um quarto extra, e você reorganiza isso já dentro do armário final, dentro do móvel que você comprou, que chegou depois. Então, não é errado fazer isso, é até uma recomendação, uma pergunta que muitas pessoas, né, fazem pra gente, o que eu faço? Ué, guarda umas coisas que você deixa na caixa, né, e já pensa isso. O que é que eu não vou tirar da caixa quando eu chegar em casa? Vou deixar nas caixas em tal lugar, né, isso vai ficar guardado, porque o móvel não chegou, porque o aparador X, porque o móvel tal, e aí você abre somente aquilo que tem imóveis, né, que vai ser deslocado. Então, isso também é um lembrete que eu queria deixar aqui, que também é uma das perguntas, né, eu preciso estar com tudo pronto na minha casa para fazer a mudança, isso é uma escolha pessoal, mas que você pode se planejar, né, pensar nisso com antecedência também. E é como você está falando aí, às vezes a gente não tem condição de estar fazendo, vamos lá, a gente já pegou cliente, e isso aí foi até uma experiência minha, né, da cliente, ela pegou a casa do zero, tinha marcenaria para fazer na casa toda. O closet dela não era prioridade, mas ela precisava, a prioridade era a cozinha. Então, vamos para as alternativas. E tu já viu aqueles itens de organização que tem lá, que é bem mais em conta, da Leroy? Não. Viu, deu certo para ela investir, facilitou a vida dela muito e ela conseguiu organizar. Então, tem sempre as alternativas, seja na Leroy ou qualquer um outro dos parceiros, a gente sempre vai achar alguma forma de tá organizando um cômodo da nossa casa de uma forma alternativa. Vamos às perguntas. Mais 3 perguntas. Exatamente. Se vocês tiverem perguntas também, viu, gente? Coloquem aqui que a gente ainda tem um tempinho, a gente vai respondendo, assim, se surgiu alguma dúvida ou se alguém quiser falar de alguma experiência vivida aí, de uma mudança. Antes das perguntas, trouxe aqui um outro livro também, ó. Guia do Dono de Casa Moderno, tá? E aí ele foi morar sozinho, aí tem um capítulo inteiro sobre de malas prontas, né, para fazer essa mudança, qual é o passo a passo, né, e depois ele fala de decoração, ele fala de como é viver sozinho. Já quero esse livro emprestado, viu, Carol? Os dois. Já são 2 livros que são referências para mim de mudanças, porque eles falam exatamente todos esses passos, essas preocupações, esses detalhes que a gente tem que ter. Então, eu já deixei aqui as dicas para vocês, caso vocês queiram, né, ler. Fora isso, tem um resumo que a gente vai postar também para vocês, então fiquem ligados. E aí, tem mais 3 perguntinhas aqui, né? Como eu falei, se vocês têm dúvidas também, coloquem aí. A primeira pergunta é, e os animais, né? E aí eu vou complementar também com criança, com idoso, né? A gente tem que ter um cuidado especial, a gente também... Que existe aquele ditado, né? Que às vezes a gente se perde, a gente se sente um cachorro no meio da mudança. Será que isso acontece mesmo, né? Com os bichinhos, com os animais, né? Com as crianças e os idosos, né? Para quem ou qualquer pessoa que precisa aí de uma ajuda especial. Então, a gente passou pela situação de não ter criança, não ter idoso, mas temos 2 cachorros e um gato. Então, no primeiro momento a gente pensou em colocar eles num hotel para cachorro, tentar diminuir um pouco esse estresse, mas não foi possível, né? No período a gente não conseguiu, até procurei uma pessoa que trabalha com esse acompanhamento, ela disse que eu só poderia ficar com um, então não ia resolver o meu problema, e aí a gente procurou trazer eles no carro, né? O gato numa caixinha adequada, os cachorros na coleirinha presa no carro, vieram tranquilo. Na semana antes a gente trouxe os cachorros no apartamento para eles se ambientarem, darem uma olhada. E foi um processo tranquilo, mas aí tudo depende o porte do seu animal, o comportamento que os seus bichinhos têm. Os meus estão aqui, estão quietinho, caladinho. Eles se adequaram, apesar de sair de uma casa para um apartamento, eles estão assim super integrados, o gato também, mas é bom você separar a questão da alimentação. Eu trouxe uma tigelinha para beber água, ela é retrátil, então botei numa bolsinha com uma garrafinha de água, um pouquinho de ração, um petisco, um brinquedinho,
carinho, aquele suporte logo inicial, e aí quando chegou a gente tentou deixar eles quietos um pouco, até principalmente o gato, para eles, ele tem um comportamento bem diferente dos cachorros, mas foi super de boa. Falando em criança, o ideal seria, se você tiver se for muito pequena, tiver alguém que você possa deixar, uma avó, uma tia, uma prima, uma pessoa de confiança, só porque assim, é um estresse para a gente, imagine para a criança, que às vezes não entende aquele processo. Eu já fiz mudança com os meninos pequenos, para outro estado. Então, nesse momento, eu tive a minha mãe me dando retaguarda, ficando no hotel, no local que a gente chegou, para nos dar esse apoio, porque realmente é um processo bem estressante. Então, se a gente tem como fazer essa separação nesse momento, é legal. Agora, se já for grande, que puder ajudar, como os meus aqui, vai somar. E assim, não só na parte de receber as caixas na casa nova, mas também durante esse processo, explicar, fazer eles se envolverem, né? Principalmente se forem crianças pequenas, né? A gente vai se mudar para casa nova, a gente está fazendo isso, tarará. Fazer eles se sentirem parte, mas para que eles também não sejam um problema durante a mudança. Então, você tem que pensar neles também. Isso. O idoso não tem o que fazer, não pode ajudar, é rabugento, tarará. Então, você tem que dar uma alternativa, nem que você se divida, você, seu esposo, você, sua irmã, você e alguém, e essa pessoa vai ser responsável pelo apoio a esse idoso, a essa criança, e você é responsável pela mudança, vocês se dividem, fazem um rodízio, mas para que isso não gere um estresse, né? E assim como se preocupa com... Mas se preocupe na alimentação, se preocupe no lanche, se preocupe no brinquedo, na atenção que aquela criança vai precisar. Imagina a criança andando no meio de um monte de caixa, aí ela bate no negócio, num pedaço de um móvel, o negócio cai em cima da criança. Então também se preocupar em quando estiver chegando lá, né? Opa, Eugênia disse que eu tô sem som. É isso que eu ia pedir para você dar uma verificada, o teu som aí, Carol. Vocês me escutam, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu tirar e botar aqui de novo. Agora, Voltou. Pronto. Era só o conector, viu, gente? Então, assim, é só se preocupar também, da mesma forma que se preocupar com os animais, se preocupar com a criança, para que também não aconteça um acidente, porque a criança não é responsável, né? E assim, da mesma forma, um idoso tem uma ocupação, tem alguma coisa para ele fazer, porque ele vai se sentir inútil lá dentro, ninguém vai deixar ele fazer nada. Então, assim, se pensar nesses aspectos, pensar nessas pessoas. Mais alguma coisa, Dani? Não, vamos lá. Não? Então vamos lá. Beijo, Renato. Massa. Faz aí. Beijo, Eugênia. Um beijo, obrigada, Eugênia. Amigo, viu? Camisas de botão masculinas são melhores dobradas ou levo no cabide? Como que eu levo elas no cabide? E como é que eu faço para não amassar, Dani? Sabia. Ai, então... Bora responder junto? A gente pegou recente até uma mudança que a gente, o marido tinha muita camisa de botão, Então, a gente ficou naquela, vamos colocar ela no pendurada ou vamos deixar ela sem o cabide? Lembra, Carol? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Carol? Tô sim. Então, tô ouvindo. Isso depende muito de como a gente vai estar transportando, né? Muito como a gente vai estar transportando. A gente já viu opções de transportadora, de equipes de mudança, que eles têm tipo um suportezinho que dá para você colocar uma caixa de papelão, mas eles estruturaram que dá para você colocar ela ali, que ela vai ficar bem organizadinha. Agora, se não for com uma estrutura assim, fatalmente ela vai amassar, né? Quer complementar, Carol? Não, exatamente. Gente, é igual viagem, sabe? Que você pergunta pra gente, olha, como é que eu faço para botar a camisa ou botar tal coisa dentro da mala para não amassar? Gente, vai amassar. Mesmo colocando nessa caixa especial, que eles têm uma caixa bem comprida, bem alta, Isso. Justamente para ter esse comprimento. Aí serve para vestidos, serve para blusas, serve para camisas. Você deixa ela já no cabide, né? É como se fosse um cabideiro, sabe? Protegido.
e aí ele carrega. Nem todos têm, nem todos os transportadores também disponibilizam, mas é possível fazer isso. E de uma forma ou de outra, essas roupas vão dançar, você vai botar muita roupa e pode ser que amasse. Vai né? amassar, Então, com certeza vai amassar. você pode colocar dentro de uma mala com o próprio cabide dobrado, mas vai marcar. Você pode tirar do cabide, levar o cabide numa caixa e levar a camisa noutra. A minha resposta é sempre a mesma para vocês. Depende. Qual é o tipo de caixa que você tem? Qual é o tipo de transportadora? Como é que vai? É a gosto do cliente. Quando chegar lá, a gente, né, dobra agora para depois já colocar no lugar. Enfim, aí a gente vê a melhor forma. E para esse cliente foi assim também. A gente acabou tendo que tirar as camisas dos cabides, que tinham muitos cabides misturados. A gente colocou os cabides nas caixas, dobramos as camisas, né, botamos dentro da caixa. A gente tenta diminuir colocar... o máximo possível a quantidade de dobras na camisa. Tenta minimizar, mas assim, é quase impossível que ela chegue passadinha. Inteira. É quase impossível. Não dá. Não dá. A maioria das roupas, né, quando você coloca na mala, porque a gente tenta colocar as roupas nas malas. Quando não cabem nas malas, aí a gente tenta colocar, tipo, roupa de frio, roupas que usa menos, vestidos dentro das caixas, sapatos, acessórios, e dá prioridade para as malas, para os outros itens que são mais corriqueiros, né, tipo, roupa de dormir, camiseta, blusa feminina, essas coisas. Mas, lembrem, é meio difícil não amassar, tá? Seja na caixa ou na mala, não muda muito. E a última pergunta que eu tenho aqui que está anotado é: como embalar talheres em uso e os eletrodomésticos? Como embalar talheres em uso? Por exemplo, pelo que eu entendi, já que é talheres em uso, é tipo assim, foi a Rayane que mandou essa pergunta em específico. Normalmente a gente guarda os talheres já dentro de um organizador. De um organizador, né? isso. Gaveta, isso. Né? Então, se você quiser, você pode passar um plástico filme e já leva os talheres dentro do organizador, por exemplo. Tem gente que tira, enrola eles num paninho, no papel toalha, para depois passar no plástico filme. Também depende de para onde isso vai. Se você tem três tipos de talheres, no meu caso, eu procurei separar deixei um, que é o da diária, e guardei os outros, exatamente dessa forma. Aproveitei como eles estão limpos, e os panos de prato limpos, organizei, e aí coloquei um bolinho de outro no fundo da caixa, aí você coloca uma outra coisa que seja parecido, e você tenta deixar tudo sempre organizando, juntando pelos iguais, né? Ou então dentro de um organizador, realmente. O da diária veio no organizador, só quis fechar com a fita adesiva e ele estava ali já pronto para ser usado. E o outro era o quê? Os eletrodomésticos, tipo liquidificador, sanduicheira. Isso. Plástico bolha, papel craft, papel. E assim, como eu disse, eu não tive nada, não perdi absolutamente um copo. Um copo chegou quebrado, porque a gente procurou fazer tudo da maneira como deve ser feito, como a gente faz. Quando a gente vai fazer uma pré-mudança e o pós-mudança, quando é feito pela gente, a gente consegue dar muito mais... consegue otimizar o tempo. Agora, quando a gente recebe a mudança e a gente vai fazer o pós-mudança, é bem diferente, e sem contar a perda, que a gente sempre vê muita perda de coisa que não foi feita pela gente, porque a gente procura, assim, deixar o máximo possível as coisas bem organizadas e bem cuidadas para o transporte. Quanto mais embalado, melhor. Então, se você acha que vai ficar melhor se eu desmontar, se eu colocar mais papel, se eu embalar 2 vezes no papel e com plástico, faça isso. Não duvide do seu sexto sentido nesse momento, porque isso pode ajudar mais lá para frente. E como a Dani falou, às vezes procure colocar em caixas até menores, para poder facilitar, mesmo que aumente a quantidade de caixas, mas pelo menos você vai ter caixas que vão ser fáceis de manejar, que você vai conseguir categorizar melhor na hora de você poder chegar no destino. Isso vale, por exemplo, para os eletrodomésticos, né? Às vezes você tem uma máquina de pão, às vezes você tem só uma fritadeirazinha, às vezes você tem coisas que são mais pesadas, coisas que são mais leves. A minha única sugestão para eletrodomésticos é que eles estejam limpos, que você junte aí os acessórios dele. Então, vamos pensar que é um mixer, né? Que é um
daquele processador. Então você deixa tudo junto, embala tudo junto. Ou coloca essas partes que são cortantes, né? Que aí tem partes cortantes do mixer. Coloca numa caixa, coloca num... Na caixa não, desculpa. Num pote de plástico, né? Ou coloca numa caixinha menor e depois você coloca na caixa maior. Então você vai fazendo adequações, mas mantendo o mesmo critério que a gente fez aqui desde o início, né? Por categorias, né? Pensando em acomodar de forma que não tenha pressão, que não quebre, né? Se tem uma coisa oca, né? Como é o copo do liquidificador, coloca papel dentro para criar volume, para se ele receber uma pancada, não danificar, né? Tenta colocar a tampa junto, né? Também no mesmo pacote, para não ficar se perdendo, nem embolando aí, e nem depois você ficar procurando nos papéis, cadê o pedaço que está faltando, né? Você já deixar tudo junto. Exato. E assim, as minhas perguntas já acabaram. Às vezes tem alguma coisa tipo a batedeira, que você tem aquelas palhetas, algumas coisas, você deixa tudo ali dentro, passa um plástico filme e eles vão ficar tudo ali acomodado e não vai estar uma palheta de um lado, outra palheta do outro, enfim, até mesmo para não ficar batendo durante a mudança, a gente não sabe, quando não é a gente que está transportando, carregando, pegam de qualquer jeito, enfim. É isso. Desliguem os brinquedos eletrônicos, senão você bota eles dentro da caixa, aí levanta a caixa começa a cantar. Oi, mamãe, eu estou aqui. Aí você leva um susto com a caixa que fala, né? A gente já pegou muita caixa falante nessas pós-mudanças que a gente tem feito, né, Carol? Bastante. Nossa, a caixa tá falando. O que aconteceu? Tem um brinquedo dentro. Desliga, porque economiza até bateria, né? A pilha que você botou lá. Agora, em fevereiro, a gente fez... A gente conversando com uma amiga, disse, a gente teve 4 dias. 2 dias a gente desmontou e 2 dias a gente montou uma casa. Como? Organização. Organização. Trabalho em equipe. Não, Carol? Exatamente. Então, conte conosco. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, desejar uma excelente noite. Vamos tirar uma foto, deixa eu tirar aqui os comentários da frente da Dani, que estão aqui, né? Desativar os comentários. Vamos tirar uma foto. Aê! Para a gente conseguir postar. Em breve, vejam aí as dicas que a gente vai deixar aqui para vocês, viu? Vamos deixar também, como eu falei, o resumo. Vai ficar gravado aqui, todo mundo me pergunta, vai ficar gravado aqui no GTV, também vai lá para o YouTube para ficar também gravado, para que vocês peguem todas essas dicas, todas essas vivências, né? E a experiência faz isso com a gente, né, Dani? Isso. Faz a gente dar o alerta para os outros, né? Faz a experiência de ter se mudado para fora do estado, né, para que a gente possa trazer mais soluções, mais parcerias, mais indicações legais para vocês, viu? Terça-feira que vem tem mais live, então fiquem ligados aí na programação. Vamos falar do Encontrando o Meu Foco, Encontrando o Meu Propósito, né? É sobre isso que a gente vai falar na semana que vem, toda terça-feira às 20 horas. Queria agradecer também a Dani, que está aqui com borboletas na barriga, eu acredito, até agora. Mas está aí. Quem me conhece sabe que eu detesto câmeras. Eu sou dos bastidores. Mas foi ótimo. Então amanhã tem mais, viu? Que a gente vai gravar algumas dicas para vocês. E amanhã acompanha aí, gente, o meu Instagram, o Instagram da Carol. Vai vir novidades. DaniSansão.organizer e Carol Organizer. Gente, muito, muito obrigada. Se cuidem, fiquem em casa. Se vocês puderem, né, cuidem dos outros, cuidem uns dos outros, né, e vambora continuar aí, simbora organizar, né, Dani? Obrigada, Carol, obrigada, Vanessa, Beth, várias pessoas aí que estão acompanhando a live. E, gente, a gente está aqui, vocês precisarem, podem chamar, podem tirar dúvidas. E, Carol, obrigada, sua generosidade sempre é ímpar. Obrigada a você. Feliz Dia das Mulheres também aí para quem eu não falei ontem, viu? Sigamos aí para dias melhores, né? Super beijo. Beijo. Tchau, gente.